Nesta videoaula estudaremos algumas diferenças entre a divisão mitótica e a divisão meiótica. Vamos pegar esse exemplo aqui, essa ilustração, para servir de base para a nossa videoaula. Vou baixar aqui esse. Ok. A célula é intérfase. Os cromossomos estão simples, não estão ainda duplicados. Tanto na divisão mitótica quanto na divisão meiótica ocorre uma intérfase, que é o período que precede a divisão do núcleo e em seguida a divisão do citoplasma. Nesse período, na intérfase, ocorre a duplicação dos cromossomos. Um cromossomo simples, dois cromossomos simples, dois cromossomos duplicados. Esses cromossomos são homólogos. Significa que um é proveniente do pai, o outro é proveniente da mãe, e eles têm genes para as mesmas características. No caso do ser humano, nós temos 23 pares de cromossomos homólogos nas nossas células do corpo, nas células somáticas. Elas são chamadas de células 2N, células 2N. Aqui está a célula duplicada. Aqui eu não tenho 4 cromossomos, mas sim 2 cromossomos, cada um com 2 cromátides irmãs. Portanto, eu tenho 8 cromátides e 2 cromossomos. Na divisão, que nós chamamos de divisão mitótica, as células filhas, formam-se 2 células filhas, e elas são geneticamente idênticas à célula mãe. Aqui eu tenho 2 cromossomos homólogos, igual a essa outra célula. Portanto, células filhas geneticamente idênticas à célula mãe, e formam-se 2 células. Já na divisão, só uma palavrinha para lembrar aqui a importância da mitose. A mitose a divisão mitótica, ela é necessária para o crescimento dos indivíduos multicelulares, para a regeneração, para a cicatrização e para a reposição de células mortas. Nos micro-organismos, como bactérias, por exemplo, a mitose é usada para a própria reprodução do indivíduo. Nos seres multicelulares, como nós, a mitose é para o crescimento, para cicatrização, regeneração e reposição de células mortas. Já a divisão meiótica não vai formar 2 células, mas sim 4 células. Essas células vão se transformar em gametas, espermatozoides e óvulos. E ela é dividida em 2 partes, meiose 1 e meiose 2. As células que se formam são células haploides. Portanto, elas possuem metade do número de cromossomos da célula mãe. A célula mãe possui 2 cromossomos, 2N igual a 2, enquanto essas células são haploides, só possuem 1 cromossomo. Então eu digo N igual a 1, células haploides. E aqui célula diploide. Nas células haploides só existe um dos cromossomos homólogos. Os 2 cromossomos homólogos, aqui eu tenho 1 cromossomo homólogo. Apenas um dos homólogos está representado na célula, não os 2 pares, ou melhor dizendo, o par de homólogos. Uma característica que também merece ressalva, chamar a atenção, é que eu tenho a primeira divisão meiótica e tenho a segunda divisão meiótica. Então, a meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 é reducional, já produz células haploides. E a meiose 2 é uma meiose apenas equacional, porque não houve modificação no número de cromossomos. Em numa próxima videoaula, discutiremos isso com mais detalhes. Até a próxima videoaula.